Pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal, mais uma aula na verdade, né? A gente vai estar passando agora pela aba Inserir. Então, a gente teve um primeiro encontro onde a gente falou sobre qual era o layout, né, do Google Sites. Na aula passada nós falamos sobre o cabeçalho do Google Sites. E nessa aula a gente vai falar sobre a aba Inserir, que são esses componentes que estão aqui, tá? Então a gente vai explorar um pouquinho eles, falar, é muita coisa. Na verdade não, vocês vão perceber que eles são muito parecidos, assim, né? Até os blocos, na verdade, são junções de, por exemplo, texto e imagem, quer dizer, é bem tranquilo, tá? Você não vai ter maiores dificuldades em pegar a aba inserir aqui no Google Sites, tá? Então vamos lá. Cada um dos itens aqui da aba inserir, como o próprio nome sugere, caixa de texto, você vai ter uma caixa de texto. Então vamos lá, você clica na caixa de texto, ele cria uma caixinha aqui, e nessa caixinha você pode colocar texto nela, né? Dá Enter, colocar mais texto e assim por diante. Você pode colocar um texto enorme aqui, tá? Então o item caixa de texto é justamente para isso. E nessa caixa de texto, assim como na caixa de texto que nós tínhamos aqui no cabeçalho, você também pode fazer as alterações que você quiser. Você pode tirar do texto normal e colocar como um título. Ele aumenta o tamanho da fonte. Você pode colocar um negrito. Você pode aumentar o tamanho da fonte, por exemplo. Né? Colocar uma fonte grande, uma fonte menor. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da fonte. Você pode colocar uma fonte menor. E assim sucessivamente. O tipo de fonte que você quer, você pode trocar para uma Arial, para uma, por exemplo, vamos pegar aqui uma meio diferente, uma mais bonitinha, essa Pacífico aqui, por exemplo. Deixa eu selecionar primeiro, né, Márcio? Seleciona primeiro e, beleza? Ele vai mudando, tirar o negrito, ele vai mudando aqui para você e você compõe aí o texto da forma que você quiser. Vai funcionar o centralizado, então aqui está alinhado à direita, você pode centralizar, você pode alinhar à esquerda, você pode justificar, né? Então você tem essas opções aí para estar utilizando. Pode alterar a cor da fonte, está num tomzinho de azul, mas você pode colocar um tom de vermelho se você quiser. Você pode colocar num tomzinho de verde se você quiser. E também você pode escolher uma cor diferente dessas que estão aqui. São várias, mas você pode escolher uma ao seu gosto. De repente você já sabe qual é o código hexadecimal da cor que você quer e você pode colocar o código aqui, ele vai puxar exatamente a cor da fonte que você quer, né? Você também pode escolher nesse gradiente de cor aqui, tá vendo essa régua de cores, né, que vai de vermelho a vermelho, né? Você pode escolher, né, eu quero um tom mais azul, por exemplo, um azul mais escuro, deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse tom aqui de um azul mais escuro, e ok, salvar, e a cor da fonte vai ficar um azul mais escuro, né? Enfim, você tem a opção de escolher a cor que você quiser aqui, né? Você também tem as opções, as mesmas que a gente comentou aqui em cima, né? Que você pode aumentar o espaçamento entre as linhas, né? No caso aqui está simples, mas eu posso colocar, por exemplo, duplo. Olha, ele aumenta o espaçamento entre as linhas, ok? Você pode aumentar o recuo, e aumentando, ou diminuindo o recuo, tá? Você pode taxar, você pode criar uma marcação nele, né? Uma cor de fundo, né? Por exemplo, olha ali, enfim. Ou você pode simplesmente tirar toda a formatação e ele volta ao padrão normal, né? Então, a caixa de texto nada mais é do que essa mesma caixa de texto aqui em cima, que a gente viu no cabeçalho, que você vai poder colocar aqui as informações do teu site. Um subtítulo, uma chamada para a sessão, você está falando sessão novidades, por exemplo, destaques e coisas do gênero, né? Você pode estar utilizando essas caixas de texto para poder informar, né, a audiência do que se trata aquela seção do seu site. Lembrando que no cabeçalho nós tínhamos apenas a latinha de lixo aqui no cantinho, né, para você poder excluir essa seção do site. Na seção caixa de texto, que aqui criamos agora, você, além da latinha de lixo, você tem a opção de duplicar. Então, esse símbolo aqui é de duplicar a seção, né? Você pode apagar.
E você pode também mexer nas cores da seção. E aí você tem as opções do estilo 1, que normalmente é o branquinho, padrão. Você tem um tom de cinza bem de leve, né, que também é meio padrão. Todas os temas têm essas duas cores de seção. E aí você vai ter um terceiro estilo, que é a cor do seu tema. Nesse caso aqui é o azul. Né? Por que ele é azul? Porque aqui em temas a gente está selecionado essa cor. Você pode selecionar qualquer outra cor aqui, uma cor mais escura, você pode pegar esse lilás e vai funcionar tranquilamente, qualquer uma delas, tá bom? Mas as duas primeiras, que é o estilo 1 e o estilo 2, é padrão para qualquer cor que você escolher aqui. Se você alterar aqui para lilás, você vai ver aqui que continua lilás, mas essas duas continuam da mesma cor. A não ser que você crie um padrão personalizado. Tá bom? Mas, via de regra, você vai ter sempre essas duas aqui, usando os padrões do próprio Google Sites. Você vai ter o estilo 1 e o estilo 2 igual, e o estilo 3 vai ser a cor do projeto que você tiver, do tema que você tiver. Tá bom? Além desses três, nós temos a possibilidade de colocar uma imagem aqui no local. Exemplo, se você já tiver uma imagem que você acha bacana, você pode estar utilizando, fazendo o upload do seu computador. Você já tem essa imagem, assim como nós falamos aqui da imagem de fundo aqui no cabeçalho. Você pode fazer um upload também de uma imagem para essa seção aqui, onde está em azul, vai passar a ser uma imagem. Ou você pode escolher de uma galeria de imagem, que é do Google também. Então aqui ó, tem uma galeria com uma série de imagens e você pode escolher alguma. Por exemplo, eu vou escolher essa daqui. Eu clico, coloco selecionar e ele altera o fundo para mim. Perfeito? Mais uma vez, aquela mesma ideia das estrelinhas, você pode deixar mais clara ou mais escura, dependendo do seu projeto, e vai funcionar numa boa. Ok? Ou você pode alterar e colocar uma outra cor, se você quiser, ou uma imagem mesmo. Eu quero uma imagem. Deixa eu pegar uma outra aqui. Por exemplo, eu quero uma imagem assim, porque meu site fala de negócios e eu acho bacana que seja dessa forma. Ok, também você pode estar utilizando. Porque aqui, como é texto, por exemplo, você pode colocar muita coisa e vai colocando para baixo, tá vendo? E a imagem vai ficando cada vez maior aqui, vai ficando cada vez mais visível lá os detalhes da imagem que você selecionou, tá ok? Então você pode escolher sem estilo nenhum, né? Ou melhor, estilo 1, né? Sem cor nenhuma, no estilo 2, que é um tom acinzentado, na cor do tema que você decidiu, e uma imagem que você pode fazer um upload da imagem que você quiser. Máquina de escrever, por exemplo, ele altera aqui para máquina de escrever, ok? A ideia é bem simples aí, funciona na caixa de texto, tá? Na opção caixa de texto. Além da caixa de texto, a gente tem a opção imagens. E na opção imagens, como o próprio nome diz, você pode ou fazer o upload de uma imagem, né? É mais ou menos o que a gente viu ali no fundo da caixa de texto, né? Você pode fazer o upload de uma imagem ou selecionar de um banco de imagens. Então você pode, de repente, vir aqui no Google e pesquisar por uma imagem. Vou dar um exemplo aqui. E aí ele vai te dar algumas opções e você vai escolher uma delas. Por exemplo, eu já escolhi essa imagem aqui, acho que na primeira aula, se não me falha a memória. Você clica em inserir e ele insere a imagem para você aqui. Uma vez inserida a imagem aqui, essa seção que foi criada para colocar a imagem, ela funciona da mesma forma. Você pode alterar os estilos, ó, com um tom de cinza, né, com um tom de azul. Você pode colocar uma imagem também de fundo, por exemplo. Opa, aqui são imagens que eu tenho no computador, mas o que eu queria fazer é puxar uma imagem, selecionar uma imagem do banco aqui de imagens do próprio Google Sites, pegar essa daqui, por exemplo, e aí o fundo fica dessa forma, tá? Ou você coloca no padrão, no estilo normal, sem problema nenhum. Sobre a imagem, o que é interessante a gente saber sobre a imagem? Essas bolinhas que a gente tem aqui marcadas são locais onde você pode esticar a imagem. Então, se você esticar para o lado, perceba que você vai deformar a imagem. Olha lá, ó. Tá vendo que a imagem ela sofre uma deformação? Ela começa a comer a imagem, tá vendo? Você está cropando ela. Você está deixando maior, mas você está perdendo o campo visual dela, né? Para você
voltar a enquadrar, você tem que clicar aqui no desfazer corte. Aí ele vai manter a proporção e aumentar, olha lá. Tá vendo? Você pode aumentar ainda mais e cropar, tá? Ou você pode diminuir e falar, não, eu quero só uma faixa mesmo, porque vai ser um banner, né? E ok, posso deixar curto assim, sem problema nenhum. Clicando nesse botão, ele te mostra a parte recortada. Olha lá, você recortou aqui. Então você pode, além de tudo, dar um zoom ainda maior, tá vendo? Ou menor, sobre a imagem que você já deixou selecionada. Como você também pode aumentar daqui ou diminuir da imagem selecionada. Uma vez estando tudo ok, você dá um ok e ficou aqui selecionadinho. Essa imagem ela também pode ter um link, ou seja, você pode clicar e inserir um link, ou seja, se a pessoa clicar nessa imagem para onde ela vai ser direcionada, você pode inserir. Você também pode excluir a imagem clicando na lixeira. Você pode substituir a imagem fazendo upload de uma imagem da sua máquina ou selecionando outra do banco de imagens, né? Você pode adicionar um texto alternativo, e aí aqui vem uma informação importante. Esse texto alternativo é o que você coloca para aquelas pessoas que não têm condição de ver e utilizam aquele talkback nos celulares, né? Então o aplicativo ele faz uma leitura do que é aquela imagem para aquele deficiente visual, né? Ó, o texto alternativo é acessado pelos leitores de tela para as pessoas que possam ter problemas para ver o conteúdo. Então ele faz uma leitura, né? E passa essa leitura para a pessoa ali, para o usuário do celular. O interessante de você preencher isso é que isso aqui também funciona como um SEO, tá? Uma técnica de ajudar os mecanismos de busca a acharem o seu site ou de repente um artigo que você colocou e tal. Então é interessante colocar o texto alternativo, tá? Se a imagem ela é apenas ilustrativa, ela não é a sua casa, ela não é o computador que você está vendendo, ela é ilustrativa, você marca que é ilustrativa, que isso também é importante para a pessoa que estiver acessando, tá? Além do texto alternativo, a gente pode colocar uma legenda, por exemplo. Você pode dar créditos à imagem. Se você sabe o nome, né, do autor da imagem, né, do fotógrafo, você pode colocar aqui embaixo, que eu acho que é até bastante educado, é bem legal. Nos sites que nós vimos na aula passada de imagens, que é o Pixabay e o Pexels, você pode perceber que as imagens ela tem o nome dos autores, das pessoas que tiraram as fotos. Então você pode utilizar esses nomes aqui embaixo também para dar créditos para os autores das imagens, tá? Muito bem, deixa eu tirar aqui então, tirar aqui a legenda. Além disso, quando você seleciona a imagem, quando ele estiver selecionado do jeito que está aqui, ó, você pode clicar com o mouse e você pode arrastar ela de um lado para outro, tá? Não adianta você colocar muito para baixo ou para cima, porque se não tiver mais nenhuma seção, o máximo que ele vai fazer é ficar para baixo daquela mesma, então fica na mesma coisa, não faz diferença, tá? Mas o que é legal a gente ver é que, por exemplo, quando você movimenta ela, você pode ver que existem ali na parte de baixo dessa seção, ficou marcado duas barrinhas de um lado e duas do outro. Se você perceber, essas marcações, elas querem nos informar que está centralizada a imagem. Então você solta e ela fica centralizada na página. Ao visualizar, você vai ver que ela ficou bem centralizadinha na página, tá? Vai funcionar também para celular e assim por diante, para tablet e por aí vai, sempre centralizadinho, né? Se você movimentar mais de um lado do que para outro, ó, ele já some dizendo que a imagem não está centralizada, né? Tá? Então deixou com as barrinhas de um lado e do outro é um referencial para que você saiba que está no meio. Tá? Então sobre imagem é isso, tá? A movimentação dela aqui, que você pode cropar, abuse, porque tudo que você fizer é reversível, você pode desfazer, ou não publique, né? Exclua a sessão e comece do zero, não tem problema nenhum, ok? Vou excluir essa sessão e vamos partir agora para o incorporar. Esse botão incorporar, ele te dá a opção de você incorporar por exemplo, um código ou na forma URL, ou através de um código mesmo, né, de programação HTML. Tá? Isso funciona para que você consiga incorporar no seu site
algumas funcionalidades, como por exemplo um pixel do Facebook. Você pode colocar um rastreador de visitas no seu site. Você pode colocar aqui, por exemplo, um pop-up de avisos de cookie, por exemplo. Para quem não conhece, o Google Drive é uma ferramenta do Google que tem como característica ser uma alternativa para o Office. Então, lá dentro do Google Drive, você pode salvar arquivos em texto, arquivos em planilha, arquivos em PDF, você pode salvar imagens, você pode salvar até mesmo aplicativos e tantos outros arquivos dentro do Google Drive, né? Eu não tenho arquivo nenhum no Google Drive, mas se eu quisesse subir algum arquivo para cá, eu clico em Google Drive, ele vai apresentar tudo que eu tenho aqui no Google Drive, né? Por exemplo, aqui eu tenho, no caso, foi feita uma planilhazinha teste, né? Por exemplo, eu posso pegar essa planilha aqui, clicar nela e inserir, ela vai inserir essa planilha aqui, né? Ó, página teste, inseriu aqui no meu site. E é a mesma coisa, eu posso dimensionar, deixar menor, né? Para que ocupe menos espaço e assim por diante, ok? Podia ser um texto, podia ser uma imagem, né? Você pode subir, fazer o upload dele aqui no seu site, e aí quando as pessoas acessarem, elas vão ver um arquivo no seu site, tá? Ó, esse arquivo aqui no site, ok? Não sei se é tão interessante, mas existe a possibilidade de você subir um arquivo do Google Drive aqui para o seu site, tá? Muito bem. Sobre os blocos de conteúdo, eu não tenho muito a dizer, mas para a gente poder fechar aqui eles, porque falar de um é falar de todos, só muda o layout mesmo. O que acontece quando você escolhe um bloco é que você tem uma junção do texto com a imagem aqui. Na verdade, não é bem a imagem, você pode escolher aqui entre imagem, um vídeo no YouTube, uma agenda, por exemplo. Você pode colocar a sua agenda aqui, não, eu vou colocar a minha agenda. Vou colocar aqui no caso a minha agenda, vou inserir, e ele vai puxar aqui a minha agenda, tá? Então, se eu sou um profissional liberal, por exemplo, que trabalho com horários e tudo mais, ó, ele carrega os meus eventos aqui. Aí eu posso deixar até maior e tudo, né? Para que as pessoas possam, de repente, agendar alguma coisa comigo. É possível ser feito dessa forma, sem problema nenhum. E aqui do lado, você coloca, agende seu horário, por exemplo, né? De repente você é um profissional que trabalha com horários, né? Você precisa de, né, agendar, né, as coisas contigo, né? Você pode estar realizando dessa forma aqui, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Perdão, vamos colocar de novo. Então você tem a junção aqui de um item que você pode fazer upload de agendas, de mapas, do YouTube mesmo, você pode selecionar uma imagem, né, um arquivo do Google Drive. Aqui, na verdade, acaba sendo um coringa, você pode subir o que você quiser dessas informações aqui, e do lado você coloca um texto. Você pode colocar a imagem de um e-book, por exemplo, aqui, e coloque, baixe gratuitamente seu e-book, né, fazer uma página de captura, por exemplo, utilizando essa ferramenta aqui. Tá? O que diferencia das demais é que, no caso aqui, eu tenho com duas imagens, né? Muda o layout só. Ó, 3 imagens, beleza? Ó, 3 imagens assim, agora assim, e assim por diante, né? Você pode usar aqui com vier, tá? Você pode usar aquela que mais se adequar aí ao seu projeto. A gente tem aqui, deixa eu fechar aqui, o grupo recolhível. O grupo recolhível, você vai colocar um texto, por exemplo, aqui, e de repente um texto explicativo embaixo. Mas quando é que eu uso isso? Por exemplo, aqui é um salão de cabeleireiro. Aí você coloca corte masculino ou cortes de cabelo. Aí a pessoa clica, ela tem corte masculino, corte feminino, corte infantil, corte com lavagem, corte com, entendeu? Você pode colocar essas informações aqui, né? Por exemplo, coloquei essa informação, posso colocar outra, enter, outra, enter, outra, e assim por diante. Quando a pessoa, mais um aqui, muito bem, quando a pessoa clicar, ela vai ter o preço de todos, corte lavado, corte sem lavar, com shampoo, sem shampoo, um exemplo, né? Você pode estar utilizando o texto recolhível dessa forma. Ele não ocupa espaço na sua página, porque ele está recolhido, e quando a pessoa quiser saber sobre corte, quando ela clicar, vamos dar uma olhadinha ali, quando ela clicar, ela vai ter essa informação. Vamos colocar na página toda, a pessoa clica, ela vai ver as informações. Lembrando que
você pode fazer com que essas informações também sejam clicáveis e levem a pessoa para um outro site, de repente para uma compra, para alguma outra coisa, não tem problema nenhum. E funciona em qualquer dispositivo. O bacana do Google Site é que ele se adequa a todos os dispositivos, ele já é responsivo, né? Então é uma ferramenta bem legal nesse sentido, tá? Então você também vai poder alterar aqui o fundo para a cor que você quiser, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Que as demais funcionalidades, sem problema nenhum, ok? Colocar uma imagem de fundo também sem problema, tá? Vamos excluir. Pessoal, dando continuidade, eu vou falar para vocês agora do carrossel de imagens, tá? No carrossel de imagens, você vai poder escolher imagens do seu computador ou da internet, como em todos os locais que a gente viu agora, você pode fazer upload de imagens que você tem no seu computador, ou você pode selecionar do próprio Google. Então, vou selecionar aqui do próprio Google, tá? Eu vou colocar aqui Home Office e vou escolher algumas imagens aleatórias. Vou escolher essa daqui, vou inserir, ela puxa aqui, vou inserir mais uma. Vou inserir mais uma. Vou inserir 3 imagens, ok? Depois que você tiver a quantidade de imagens que você definiu, ok? Você pode colocar, adicionar textos a essas imagens, né? Tanto o texto alternativo que nós já falamos lá nas imagens, né? Que são aqueles utilizados pelos dispositivos que fazem a leitura para pessoas com deficiência visual, por exemplo, né? Quanto às legendas nas imagens, você pode colocar em todas elas. Você passa o mouse em cima da imagem, você pode ou deletar a imagem ou adicionar esses textos, ok? Depois que tiver tudo pronto, você clica em inserir. Antes de inserir, eu vou mostrar para vocês o que faz esse botãozinho aqui, essa engrenagem. Na engrenagem, você pode mostrar alguns pontinhos que vão ficar embaixo das imagens, mostrando a quantidade de imagens que vão estar sendo rodadas ali, né, no carrossel. Tá? Você pode mostrar legendas ou não, você opta por sim ou não. Tá? E você pode dizer se você quer que tenha início automático ou não. Normalmente é bom marcar o início automático para que ele fique girando, né? E a velocidade, eu sugiro que você coloque aqui uma velocidade média, tá? Muito rápido é ruim, a pessoa não consegue ler, principalmente se as imagens que você selecionou forem imagens com texto, é bom que ele seja média ou lenta para que a pessoa tenha tempo de ler, tá? Então aí vem um bom senso. Tem muita coisa para ler, deixa um pouco mais lento para a pessoa poder ler antes da transição. Se você deixar muito rápido, a pessoa não vai acabar não lendo e de repente não é nem tão bacana, tá? Estando tudo certinho, você coloca em inserir, ele insere aqui o carrossel de imagens para você, tá? Ó, o carrossel ficou assim, tá? E ele vai passando de uma... Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar aqui colocar aqui no modo... Ó, ele vai passando, tá vendo? Ele tá mudando e tá aparecendo as bolinhas aqui embaixo, tá vendo? Ó, ele vai transacionando, você pode mudar, você também pode mudar com a velocidade que você quiser, tá? Vai funcionar no modo mobile, vai funcionar no modo desktop também. Dos dois jeitos vai funcionar, tá? Se você escolher uma foto como eu aqui, não tomei o cuidado, escolhi uma foto na vertical, escolha todas vertical. Se você escolher horizontal, todas na horizontal, porque senão ele não fica tão bacana que nem a gente viu aqui, tá? Ó, para movimentar funciona como uma imagem, ó, aqui é o centro, tá? E claro, você também pode aumentar a imagem, olha aqui, ó, estou aumentando a imagem, tá? Deixei assim de ladinho, vamos ver como é que vai ficar agora desse jeito, se vai ficar um pouquinho melhor. Ó, ele vai mudando, tá vendo? Ó, e beleza. Você vai colocar a imagem que você quiser. Essas imagens, enfim, foram aleatórias, né? Mas ela vai funcionar para todos os dispositivos, ó. Tá? Então, esse é o carrossel. Se você quiser tirar essa bolinha que tem aqui embaixo, você clica, vem nas engrenagens, nessa engrenagem maior, e você tira os pontos, tá? E você pode também tirar as legendas se quiser, atualiza, e aí vamos visualizar.
Agora não aparece mais as bolinhas embaixo. Ele só fica mudando, tá vendo? De repente fica mais bonitinho. Depende do seu projeto, depende o que você quer passar, né, no seu projeto, tá bom? Esse é o carrossel de imagens, tá? Deixa eu clicar aqui. E vai funcionar também aquela história. Muda o fundo, se quiser, você pode colocar o tom de cinza, o tom de branco, uma imagem, como você quiser no fundo aqui. Eu acho que colocar imagem fica muito poluído, né? Imagem com mais imagem de fundo, eu acho que pode ficar um pouco poluído, mas aí vai ao gosto de cada um, tá bom? Nós também temos o botão. O que é o botão? O botão você vai dar um nome para ele. Para mim é uma parte um pouco deficitária aqui do Google Sites, porque ele não tem uma variedade de tamanhos e formatos de botão. O botão dele é bem padrão, tá? A gente não tem muito como mudar, quer dizer, a gente tem poucas alterações para serem feitas. Mas o que você vai fazer é, por exemplo, dar um nome para o botão. Coloca o nome para o botão e você coloca, por exemplo, um link aqui, uma página, uma URL qualquer aqui, porque você quer que aquele botão direcione a pessoa. A pessoa clicou, ela vai ser direcionada para onde? Você coloca esse link aqui embaixo. Eu só, de forma genérica, coloquei aqui, coloquei inserir, e o botãozinho está aqui. Ó. É assim que funciona o botão. Você pode editar ele deixando ele mais compridinho? Pode, do jeitinho que você quiser. Assim, dentro dessas formatações, né? Então você tem o modelo preenchido, que aqui está o fundo, e a cor do botão obedece à cor do projeto. Se você tiver aqui com uma outra cor, ele muda a cor do botão. Se tiver com preto, ele muda a cor do botão. Tá? Então você determina a cor aqui no seu projeto. Tá? E você pode mudar o botão, perdão, deixa eu vir para o botão aqui, e você pode mudar de preenchido para contornado. Ele fica contornado, ele fica assim. E você pode também deixar somente o texto. E é o texto que é clicável. Quando você vai visualizar, você tem o texto que é clicável. Olha, o botão até se forma ali quando você passa o mouse, mas a princípio não tem nada, só está o texto, tá certo? Ou você altera ele para, por exemplo, contornado. Ele vai ficar assim, né? Ou você vem e altera ele para preenchido. E ele fica nesse formato aqui, tá bom? Vamos lá ver de novo. Ele fica assim. Né? O botão, assim como os outros elementos do Google Sites, ao clicar em cima e arrastar, ó, você pode escolher, ó, aqui ele está dizendo que está no meio. Né? Você soltou, o botão fica aqui no meio. Ou você pode colocar ele aonde você quiser. Perfeito? Esse é o botão. Ele é bacana porque o que vai levar... Você pode, de repente, quer ver uma coisa interessante? Você colocar uma chamada para ação, um e-book aqui, por exemplo, e você pega o botão de download ou de compre agora e colocar aqui embaixo. Eu arrastei aqui para baixo simplesmente, né? E aqui no botão eu posso, deixa eu editar ele aqui e colocar compre já. Compre já. Aí aqui você coloca a imagem de um livro, por exemplo, de um e-book, né? Vamos lá, vamos colocar uma imagem aqui, selecionar uma imagem. Aqui, vamos pegar essa imagem aqui mesmo. Beleza, vamos cropar aqui para deixar mais bonitinho, ó. Tá? A pessoa clica, né? Você coloca o título do livro aqui, baixa agora e tal, e a pessoa, né, pode comprar o livro, enfim, tá ok? E mais uma vez, você pode alterar aqui as cores e tudo mais. Você vê que quando você altera para uma cor da mesma do botão, ele aumentou automaticamente a cor do botão, né? Porque se você colocar aqui agora que você quer ele ele já está preenchido, mas se colocar preenchido, ele não vai aceitar preencher, porque o fundo é da mesma cor. Se você usar o branco, ele volta a ser azul. Né? Mas se você botar o fundo azul, aqui vai ficar branco, inevitavelmente. Beleza? Esse é o botão. Divisor. Deixa eu voltar o botão aqui. O que é um divisor? Quando você clica aqui no divisor, ele cria uma pequena linha bem sutil. Né? Uma linha cinza bem clarinha aqui. Né? Você não pode alterar a cor dela nem nada. Você só pode deletar, não há o que você fazer com o divisor. E ele faz essa marca aqui de divisão. Não dá para ver aqui, mas deixa eu fazer o seguinte. Vamos duplicar essa mesma imagem. Vou jogar aqui para baixo do divisor. E vamos olhar agora como é que ficou. Ó, tem essa linha que divide, tá vendo? É essa linha aqui que vai dividir as seções. De repente, entre uma seção
e outra, né, você passa a falar de um outro assunto no seu site, você pode estar utilizando esse divisor aqui, tá? Muito bem. Além do divisor, a gente tem o espaçador. É diferente o espaçador. O espaçador, ele funciona para você dar espaço, né? Então você colocou ele aqui, não dá para você colocar texto nem nada aqui dentro. Ele simplesmente serve para você pegar ele e aumentar o espaço entre uma seção, no caso aqui o cabeçalho, e essa outra seção, no caso que é um combinado aqui, né? Um bloco de conteúdo, né? Então você pode aumentar, ó, vou colocar bem grande para ficar fácil de ver. Vamos dar uma olhadinha aqui no site publicado. Ele nem aparece só aqui embaixo, tá vendo o tamanho do espaço? Não dá para clicar, não é nada clicável aqui. Você só deu um espaço bem grande para começar a informação no seu site, né? Ou entre uma sessão e outra. Tá? Eu fui meio exagerado nesse aqui, mas é só para você saber qual é a função dele, tá? É para dar espaço mesmo, como o nome sugere já, o espaçador, ok? Deixa eu tirar aqui. Vou tirar esse também, tirar esse pequenininho, tirar esse aqui. Nós temos link de redes sociais. Essa funcionalidade é bem bacana, porque aqui você pode colocar um link, tá, de uma rede social, e ele automaticamente vai te dar as opções de imagem, né, daquela rede social. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muito bem. Eu não coloquei barra nenhuma conta, porque é só para teste, tá? E aí, você veja, porque eu coloquei a URL correta de cada uma das redes sociais, ele já puxou a logo automática, não fiz nada aqui. Eu só coloquei a URL correta de cada uma das redes sociais e ele já puxou a imagem automaticamente. Mas se você quiser colocar uma imagem personalizada que você tem, de repente você tem uma cor específica do seu projeto e você queira usar, você clica aqui na imagem e faz o upload desse ícone, tá? Da rede social que você quer alterar aqui, tá bom? Mas se você vai usar das redes sociais padrão, eu aconselho você a utilizar o dele, porque vem um tamanho certinho, já está formatadinho, né? Fica muito melhor. Quando você clica aqui nesse bloco de link das redes sociais, você tem a opção de tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande, tá? Tem as 3 opções de tamanho para você escolher para o seu site. Além do tamanho, você pode optar por tipo círculo, tipo quadrado ou nenhum, tá? Apenas a imagem da rede social. Ele não está nem em um círculo, nem em um quadrado. É o formato da própria rede social, ok? Você também pode, deixando no círculo aqui, você pode optar por uma cor sólida, ou você pode tirar essa cor e deixar vazado ele, tá vendo? Uma opção também. Você tem a sólida ou estruturas de tópicos, ok? E você também pode alterar as cores de colorido, que é a cor de cada rede social, ele respeita as cores de cada uma delas, ou você pode utilizar preto, você pode utilizar o branco, só que aqui não vai dar para ver, eu teria que, por exemplo, alterar a cor talvez, para poder ficar mais bonitinho, né? Ou você pode utilizar o cinza, tá? E aí, a pessoa clicou aqui no teu site, por exemplo, vamos lá para visualizar. Quando a pessoa estiver aqui no teu site, ela clica e é direcionada para a rede social, tá? Clica no Instagram e vai para a rede social Instagram. E assim por diante, tá? Por Pinterest, enfim, as redes sociais que você colocar, né? As conhecidas aí, todas elas se adequam muito bem aí a essa ferramenta, tá bom? Que é o link de redes sociais. Nós temos esse gadget aqui, esse marcador é interessante. Por quê? Porque esse gadget nada mais é do que esse gadget aqui, ó, que a gente clicou e viu essa enormidade de funcionalidades. O mapa, agenda, YouTube, Google Drive, você pode estar colocando, vai funcionar igual. Aqui é a mesma coisa, você vai clicar, vai ter as mesmas funções, tá vendo? Então ele é um coringa. Esse botão que nós chamamos de marcador, você pode colocar aqui várias coisas, uma imagem, um arquivo do Google Drive, um vídeo do YouTube, uma agenda, um mapa, tranquilo, você vai poder subir ele aqui. Ele tem essa mesma função o que é usado nessa caixa aqui, esses blocos de conteúdo, tá? Ele fica genérico daí para você usar para o que você precisar. É pouco utilizado, mas se você precisar, ok. E aqui acaba sendo redundante, né? Se você colocar YouTube, ele vai te dar a opção de você puxar, mas o que você quer puxar do YouTube?
Ele te dá alguns vídeos lá do que você buscou do YouTuber Creators. Aí você escolhe algum vídeo, seleciona, e esse vídeo vem para cá. Beleza? O vídeo já está aqui. Inclusive você pode dimensionar ele para ficar mais bonitão, ó, porque ele não tá, agora tá certinho. Tá vendo? Você pode deixar centralizado, por exemplo, ele, ó. Tá? Aqui vai funcionar do mesmo jeito. Você pode subir um vídeo no YouTube da mesma forma. Coloca a URL do vídeo e ele vai vir para cá, normalmente. Tá? Então, o botão YouTube ele é meio redundante com o marcador. Vai fazer a mesma coisa. Né? A agenda é redundante com o marcador, porque a agenda é a mesma coisa. Escolher a sua agenda, no caso, né? A agenda que está vinculada aqui, por exemplo, né? Clico aqui, coloco inserir, por exemplo, ele vai inserir a agenda. Mesma coisa vai acontecer na agenda aqui. E mapa é a mesma coisa também. Se eu colocar o mapa aqui embaixo, ele vai pedir só um local. Então eu vou colocar aqui. São José dos Pinhais, Paraná. Beleza. Só isso já tá bom. Ele parece o mapa aqui de São José dos Pinhais. Beleza, tá marcadinho aqui. Ok, posso movimentar, deixar bem centralizado, aumentar ou diminuir, enfim, né? Os documentos, deixa eu apagar um pouquinho as coisas aqui para ficar mais fácil de ver. Os documentos são os documentos do Google Drive. Então, quando você clica aqui, se você tiver documento no seu Google Drive, ele vai aparecer aqui, você pode incorporar. Uma apresentação, que é como se fosse um PowerPoint do Google, né? Se você tiver alguma apresentação também, você vai poder incorporar aqui no corpo do seu site. Planilha, a mesma coisa, a gente tem acho que uma planilha só disponível, né? A mesma coisa, já inserimos uma vez, então funciona da mesma forma, com qualquer outro arquivo que a gente falou de documentos, apresentações e planilhas. Formulários é a mesma coisa, né? Que a gente não tem formulário aqui, mas se tiver, você sobe o formulário e aparece aqui no corpo do seu site. E gráficos, mesma coisa. Se você tiver algum gráfico pronto aqui, no caso da planilha vai aparecer algum gráfico, né? Você montou algum, é essa função que você utiliza nesse gadget gráfico aqui. Esse aqui, eles são muito redundantes, né? Eles são todos arquivos do Google Drive, né? Mapa, agenda, YouTube também estão dentro de marcador, é meio redundante esses daqui, por isso que a gente fez um vídeo só. Parece muita coisa, mas explore o Google, tá? Ele tem muitas ferramentas que se integram, que facilitam aí a composição do teu projeto. Se você, de repente, você é um cabeleireiro, você é um psicólogo, né? E você trabalha com horário marcado, você pode utilizar da sua agenda. E aí entra um detalhe. Seria interessante você aprender mais sobre o Google Agenda, para que a agenda fique bem formatadinha, que a hora que você puxar ela para cá, ela vai estar bem bonitona. A minha aqui apareceu ruim porque eu não uso a agenda dessa conta, essa conta é para aula, né? Mas se você tem uma conta, né, no Google Calendar, bacana, bem estruturadinha, com seus horários, você utiliza realmente aquela ferramenta, quando você subir para cá vai aparecer direitinho os seus horários, aquilo que você que está vago, né, quais são os horários que estão vagos, etc, né, você pode formatar tudo isso, ok? Então assim, explora bastante, não é difícil, é mais chato do que difícil, na prática fica bem tranquilo, é bem intuitivo, como eu falei, então trabalha um pouquinho aí, já começa a dar os primeiros passos, se você começar a construir, logo logo você vai estar com o teu site, e assim, tudo que você fizer você pode refazer, você pode apagar e fazer de novo, você pode reconstruir a hora que você quiser, e publicar a hora que você quiser também, tá bom? Eu acho que eu vejo vocês na próxima aula, nós vamos falar sobre páginas. Forte abraço a todos, tchau.